Irmãos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Esse é o versículo base da nossa meditação dessa noite. Nós vamos falar sobre uma lição sobre as promessas de Deus. Vamos aprender um pouco sobre como nós devemos entender e ver as promessas de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Nós vamos fazer mais uma oração, se nós vamos dar já início à meditação. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, queremos a Tua presença, Senhor, te agradecer por esse dia, te agradecer, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nesta igreja, e ó Pai de cada está também, aqueles que não estão, o Senhor sabe o motivo. Nosso Pai, ser com nos dando, Senhor, cada dia mais a Tua misericórdia, perdoando das nossas falhas, Senhor, fazer a Tua neste momento. Todos que irão ouvir esta mensagem, Pai, seja eficaz. Corações possam ser dados em meias dificuldades. O Espírito, Senhor, possa estar em nosso meio, nos corações. Nos ajude a estar de acordo com os propósitos. Te rogamos principalmente, Senhor, por aqueles que não têm tomado, ó Pai, decisão de que têm relutado, que estão afastados, aqueles que estão feridos. O Senhor sabe, ó Pai. Seja com Cristo, Senhor. Te agradecemos em nome do Seu Filho amado que nós. Este versículo é muito interessante. Inclusive, o escritor diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Se nós formos olhar para o nosso cenário atual, nós vamos ver que nós temos enfrentado dias difíceis, não é, irmãos? Dias difíceis, dias cansativos, que muitas vezes pode nos trazer uma certa desesperança, uma certa tristeza. Nós olhamos nos noticiários, por exemplo, vemos pessoas sem empregos, pessoas sem ter o que comer. Vemos também rumores e notícias, por exemplo, atual, de uma recessão financeira global, uma instabilidade econômica. Da mesma forma, instabilidade política, principalmente no nosso país, polarização, ideologias antimorais, antibíblicas, de fato, muita confusão, ódio, disseminação de ódio. Temos, inclusive, atentados contra a vida de bebês indefesos. Isso perto de nós. Isso é apenas os requisitos de uma sociedade que nós estamos vivendo. Ao olharmos tudo isso, temos que tomar o cuidado para não desfalecer no coração. E diante de todo esse cenário, quando nós olhamos para trás, na história da salvação, nós vemos promessas. Promessas de Deus. Promessas que podem nos dar esperança em meio a esse caos. Um arco-íris, por exemplo, cruzou um céu brilhante, proclamou a promessa de Deus nunca mais destruir uma terra. Vemos também, ao olharmos para a história da salvação, um bebê que aconchegou-se nos braços de sua mãe já idosa, cumprindo a promessa de Deus de dar um filho
a Abraão e Sara. Promessas. Uma terra boa e ampla, que emana leite e mel, cumprindo a promessa de Deus de suprir abundantemente as necessidades de todo Israel. Vemos também, na história da salvação, um túmulo vazio, cumprindo a promessa de Deus de expiar os nossos pecados e nos restaurar para uma vida abundante. Promessas de Deus. Um novo céu e uma nova terra, manifestando a promessa de Deus de habitar para sempre com o seu povo. São promessas que podem nos trazer, que podem nos dar de verdade uma árvore de vida. Só que agora, mais do que nunca, quando parece não haver uma terra firme sobre os nossos pés, diante de tudo que nós temos vivido, estamos firmes e devemos estar firmes nas promessas de Deus. Porque em Cristo nós recebemos um novo coração, nós recebemos um novo espírito e nos tornamos cidadão de um reino que não pode ser abalado por essas coisas. Podemos então celebrar, de fato, aquele cujas promessas para nós são promessas confiáveis. Não é verdade, irmãos? São promessas verdadeiras. O apóstolo Paulo mesmo disse aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 1, versículo 20, porque todas quantas promessas há em Deus, são nele sim, isto é, são neles verdadeiras e confiáveis. E por ele, o amém, isto é, a confirmação. Para a glória de Deus, por nós, para a glória de Deus através de nós. Então nós vemos que as promessas de Deus são um presente de beleza inimagináveis, em um mundo em que muitas vezes parece estar tendendo ao caos e à decepção. No entanto, se nós aprendemos corretamente a palavra de Deus, nós vemos que as promessas nas Escrituras, muitas vezes, podem ser debilitantes, podem ser mais debilitantes do que vivificantes. E nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós não estudarmos corretamente a palavra de Deus, principalmente em relação às promessas, nós podemos incorrer no erro de essas promessas serem mais debilitantes do que vivificantes em nossas vidas. Nossa tendência natural, como pecadores que somos, é ler muitas vezes a promessa de Deus da maneira como achamos que elas devem ser cumpridas. Temos esse erro muitas vezes. Ler as promessas de Deus da maneira como nós achamos que elas devem ser cumpridas. E para muitos isso pode significar que a Bíblia, por exemplo, nos promete bênçãos financeiras, nos promete conseguir, por exemplo, o papel principal da história. Porém, a pergunta que fica é: e quando essas coisas não se concretizam? Quando essas coisas não se concretizam? Será que Deus falhou? Ele não nos prometeu em sua palavra? Só que quando as promessas de Deus, irmãos, elas são mal interpretadas e apropriadas ao nosso querer íntimo, muitos estão, na verdade, se afastando do alcance e do poder de tudo que Deus tem para nós. Deus nos deu suas promessas ao longo das Escrituras para que nós possamos nos apegar a Ele ao longo desta vida, até que de fato nós sejamos entregues a Ele. São recursos poderosos sem os quais nós não podemos viver sem. Por quê? Porque isso é a árvore de vida.
Nós devemos constantemente ensinar, devemos constantemente anunciar para as pessoas sobre as promessas de Deus, diante de todo esse cenário caótico. Esse é nosso dever, mas nós devemos anunciar, devemos ensinar essas promessas da maneira correta, da maneira como ela deve ser ensinada. Devemos ajudar as pessoas, e a todos nós, a ver as promessas de Deus, não pelos nossos próprios olhos, mas pelos olhos das Escrituras, pelo que realmente as Escrituras nos passam. Devemos mostrar como as promessas de Deus funcionam na Bíblia e como o povo de Deus se relaciona com essas promessas. Primeiramente, nós devemos, ao ensinar sobre essas promessas, lançar bases profundas dessas promessas. E primeiro, nós vemos que as promessas de Deus, elas estão diretamente ligadas a quem Deus é. Apegar-se às promessas de Deus em nossas vidas, ao mesmo tempo, é apegar ao caráter de Deus. Essa é a base. Essa é a base. Primeiramente, nós devemos nos apegar a Deus, ao seu caráter, para que então nós possamos de fato entender as promessas. Nós vemos então que uma promessa de Deus, diante disso, ela é mais segura do que qualquer outro tipo de prova que nós possamos requerer. Ela é mais segura do que qualquer penhor, por exemplo, que nós possamos dar. Baseando em nossas decisões e nossos futuros em probabilidades, até mesmo probabilidades realmente boas. Você já viu aqueles matemáticos que fazem aquelas contas de estatística, de probabilidade, vai dar certo porque é exato. Quando nós nos apegamos às promessas de Deus através do caráter de Deus, nós vemos que as promessas elas são mais sólidas do que qualquer tipo de conta, de probabilidade, de estatística. Não se compara à garantia de uma promessa do Deus do universo. Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele nos prometeu boas coisas. Deus não se frustra em nenhum ponto. Devemos estar cientes disso. Deus não se frustra em nada. Salmo 115, 3. Nós temos a certeza disso, mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Ele não se frustra. Salmo 135, 6. Tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra. Tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Quer segurança maior de promessa, irmãos? Não temos. Segundo ponto. Deus nos dá promessas para que possamos nos apegar a elas. Deus nos deu as promessas para que nós possamos nos apegar a elas. Deus empreendeu a obra de nos tornar seu povo. Essa é a obra de Deus, de nos tornar seu povo. E, portanto, Ele se comprometeu a agir de certa maneira. Quando esse Deus imutável, Ele se compromete conosco dessa maneira, nós podemos nos agarrar a essas promessas com punhos cerrados. Podemos orar, então, com confiança. Podemos servir com ousadia. Podemos sofrer sem perder a esperança. Temos a certeza de que Deus está operando todas as coisas, como nós lemos lá em Romanos 8, 28, para o bem daqueles
que o amam. Então, visto à luz dessas duas coisas que nós lemos, nós podemos nos aproximar da promessa de Deus com uma confiança com base, uma confiança fundamentada de Deus e não em nossa capacidade de crer. As promessas de Deus não são expectativas incertas, mas são bases seguras sobre as quais nós podemos basear as nossas vidas. A esperança, irmãos, adiada, às vezes vem por causa de nós mesmos. A esperança adiada, muitas vezes por nossa causa. Principalmente quando nós não conseguimos êxito nas nossas expectativas. Não é verdade? Quando não conseguimos êxito nas nossas expectativas, muitas vezes a esperança é adiada. Como nós lemos no versículo no início, a esperança adiada desfalece o coração, traz uma consequência. Nós temos exemplos bíblicos de esperança adiada desfalecendo o coração. Adão e Eva, por exemplo, eles desfaleceram nos seus corações porque eles esperaram que as ações de desobediência ia ter algum êxito beneficente. Mas não teve. Esperança adiada. Jonas, o rei Davi também, por exemplo, Salmos 51:8, nós vemos o próprio rei Davi: faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Nós vemos aqui um contraste, um paradoxo. Ele queria ouvir alegria, faz-me ouvir júbilo e alegria, numa situação de caos que ele estava, com os ossos quebrados. O profeta Elias desfaleceu no seu coração por pensar que os seus pensamentos eram os mesmos de Deus. Sansão também chegou ao fundo do desânimo por insistir em seu próprio entendimento. E Ló foi vexado, na sua alma justa, por ter feito associações próximas que não eram piedosas. 2 Pedro 2:8, porque este justo, Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma. Afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas injustiças, sobre as suas obras injustas. Nesses casos, irmãos, veio depressão, não por Deus ser infiel ou injusto, mas pelos homens terem expectativas erradas. Então, a partir daqui, nós vemos que nós devemos andar e ser orientados de maneira correta a buscar, a entender exatamente o que Deus comunica nas suas promessas. Pensando nas promessas de uma maneira contextual, o primeiro passo para interpretar corretamente uma promessa de Deus, que nós encontramos nas Escrituras, é pensar no contexto pela qual a promessa foi apresentada, pela qual a promessa foi dada. E este passo responde à pergunta: o que essa promessa significa para um determinado povo no momento em que ela foi dada? O que ela significa? Ao responder primeiro a essa pergunta, nós então evitamos armadilhas de dar significado para uma promessa que pode não ter sido realmente pretendida pela própria promessa. Temos que tomar esse cuidado. Vamos considerar, por exemplo, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo, ele se tornou o favorito de muitas pessoas por causa dessa maravilhosa promessa. A promessa de que os planos de Deus
para o nosso futuro está cheio de bênçãos e de esperança. Correto? No entanto, se abstrairmos, o versículo do seu contexto, nós podemos entender que nenhum mal pode acontecer ao povo de Deus de forma alguma. É aí que está o problema. Mas isso levanta uma questão. O que acontece quando eu falho, ou quando eu estou em sofrimento, ou o meu futuro não ocorre como planejei? Se os planos de Deus não é de mal para nós. E aí? Mas isso, irmãos, nos levanta a dúvida. Será que Deus falhou? Essas são perguntas importantes. E entender esse versículo no contexto nos ajuda a respondê-las. Essa promessa foi feita, por exemplo, nós acabamos de ler, a um povo que estava exilado. O povo estava exilado na Babilônia. E enquanto os falsos mestres estavam mentindo naquela época, eles estavam mentindo para os exilados, falando para eles que o cativeiro iria terminar em breve. Jeremias 29, versículo 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Deus diz a Jeremias que o seu povo ficará na Babilônia por quantos anos, irmãos? Por 70 anos. E os falsos profetas estavam anunciando que o exílio iria terminar em breve. Jeremias capítulo 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E os falsos mestres estavam ensinando e dando promessas completamente diferentes. Olha no capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, somente depois desse tempo, Deus os restauraria a terra. Apenas depois desses 70 anos. Então, sim, os planos futuros de Deus para o seu povo eram bons. Eram planos bons e de grande bênção, mas ainda havia anos de sofrimento e de exílio pela frente. Enquanto esperavam, eles podiam ter confiança de que, quando os sofrimentos chegassem, eles poderiam se apegar às promessas de Deus enquanto aguardavam esse cumprimento. E falar sobre isso, irmãos, é importante para todos entenderem as promessas de Deus. Se lermos todas as promessas fora do contexto, nós ficaremos confusos, magoados, entristecidos, quando essas promessas não funcionarem da maneira como nós esperamos. Compreender o contexto original nos ajuda a ver como as promessas de Deus devem ser lidas, como elas devem ser vivenciadas. Embora possa não ser assim que eles pensavam originalmente. Nós também devemos ler sobre as promessas de Deus à luz da história da redenção. O segundo passo para interpretar certamente as Escrituras
é pensar nas promessas à luz da história redentora. É pensar nas promessas à luz da história da salvação. Como essa promessa progride em todo o testemunho nas Escrituras? Como que ela funciona em todo o testemunho das Escrituras? Como ela se desenvolve? Como a promessa se cumpre em Cristo? São perguntas que nós devemos fazer. Como ela se cumpre em Cristo? E ao responder, nós evitamos também a armadilha de transferir aspectos da promessa tão temporal e específica para aquele povo, para nós hoje, de formas inadequadas. Então vamos considerar a promessa fundamental das Escrituras. Deus diz: eu serei o seu povo e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E nós temos a confirmação em Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações por aliança perpétua, promessa, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Êxodo capítulo 6, versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Promessas de Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essas declarações, elas desenvolvem-se lindamente ao longo de todo o curso da Bíblia. Esta é uma promessa que é dada a Israel, distinguindo Israel das outras nações como um povo especial de Deus. Se lermos essas promessas sem vermos como elas se desenvolvem, nós podemos interpretar erroneamente essa promessa como significando que Deus marcará a nós e a nossa nação atual de maneira semelhante. Podemos então, por essa forma de interpretação, cair no erro ao pensar, por exemplo, que apenas alguns alcançarão o reino de Deus. E através disso, anunciar uma doutrina estranha, por exemplo, como a doutrina da expiação limitada, que defende que a obra de Cristo não foi a favor de todos os homens em particular. Temos que tomar cuidado. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós não vemos aqui nesse versículo que Cristo morreu apenas pelos eleitos no meio de outros ímpios. Não vemos. Ou que Cristo morreu apenas por alguns ímpios. Nós vemos que ele morreu a seu tempo pelos... Se alguém é ímpio, então Cristo morreu por ele. Se não morreu por todos, então os não eleitos não podem ser considerados ímpios, então, né? Se fosse assim, somente os eleitos seriam os ímpios? No entanto, quando esta promessa ela é lida com todo o escopo das Escrituras em mente, nós vemos que à luz da obra de Cristo, Deus agora distingue seu povo habitando no meio deles. Efésios, capítulo 2, versículo 21. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Nós vemos que agora Deus distingue seu povo habitando nele. Todo o povo de Deus é uma raça eleita e uma nação santa, é a promessa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz.
concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Promessas, capítulo 2, versículo 19 de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esta promessa não é meramente para o antigo Israel, nem para a nossa nação hoje. Pelo contrário, essa promessa é para o povo especial de Deus em todos os tempos. Ele prometeu ser seu Deus, ser Deus para o seu povo, e isso é realizado através da compra deste povo por meio de Cristo. Então, ler as promessas de Deus, à medida que são dadas, desenvolvidas e cumpridas, dará a todos nós a visão maravilhosa de como as Escrituras falam a nós agora, à luz de Cristo. Promessas que antes pareciam ultrapassadas ou inaplicáveis, agora têm vida soprada por Cristo. A compreensão correta do desenvolvimento de uma promessa nas Escrituras nos ajuda a ver tudo o que Deus pretende para nós nas suas promessas. E devemos também ver as promessas de Deus de forma escatológica. Finalmente, nós devemos interpretar escatologicamente as promessas das Escrituras. E com isso quero dizer que nós devemos sempre estar atentos para onde a promessa está se dirigindo. Para onde ela está se dirigindo. Vamos novamente olhar para a promessa fundamental. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, nos dá uma visão dos novos céus e da nova terra. E então Deus declara do trono: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Em última análise, irmãos, essa promessa dada pela primeira vez, por exemplo, lá em Gênesis, está indo para este lugar. A promessa que foi dada lá no início, em Gênesis, nós encontramos aqui, em Apocalipse. Do início ao fim. Esta promessa, ela é finalmente realizada quando todo o povo de Deus habita em sua presença por toda a eternidade. Às vezes, quando nós lemos uma promessa, nós podemos ser tentados a interpretá-la da maneira como ela pode ser cumprida em nossa vida aqui e agora. Será fácil se contentar com interpretações que prometem benefícios imediatos sem ver o quadro completo, sem ver o contexto completo. Ao aprendermos a buscar a ler uma promessa com seu final escatológico em mente, nós nos ajudaremos a ver que, embora a promessa possa não vir da maneira que necessariamente esperamos, ela oferece uma esperança segura pela qual nós podemos lutar e basear nossas vidas até o fim, até a eternidade. E a esperança e o aquém das promessas são um. As promessas de Deus, elas formam a própria espinha dorsal das Escrituras. Elas são um presente gracioso para nós e nos oferece uma esperança sem a qual nós não podemos viver. No entanto, quando mal compreendidas, elas podem nos ferir de maneira catastrófica. Em vez de ver Deus como um Pai bom e atencioso, podemos cair no erro e pensar que em um Deus cruel e infiel, quando não conseguimos ler uma promessa dentro do seu contexto imediato, dentro do seu contexto redentor, dentro do seu contexto escatológico. Porque Deus está tão intimamente envolvido em suas promessas, tão intimamente envolvido nas suas promessas, interpretá-las mal, na verdade, distorce nossa visão de quem Deus é. Não estamos apenas perdendo a esperança da promessa, desfalecendo o coração, mas também perdendo quem está por trás das promessas. Essas feridas profundas diante do sofrimento, da depressão,
ou da decepção podem nos colocar permanentemente contra Deus que achamos que falhou. Uma esperança adiada adoece o coração. Mas o Senhor nos dá a expectativa de esperanças atendidas. E Ele graciosamente as atende. Escolha uma promessa de Deus, segure-a com carinho, sabendo que enquanto você se agarra, as mãos dele fortalecem o seu aperto. A palavra consoladora de Deus não apenas gera esperança, mas também dá vida, por isso que é árvore de vida. Considere Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador, ao pão e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus, irmãos, ela rega, ela nutre, ela vivifica os nossos corações. E só Ele sacia a nossa sede. Suas promessas nos fazem crescer e até permeiam aqueles ao nosso redor, se nós permitirmos. Quando lidas corretamente, essas promessas saltarão das páginas das Escrituras com um testemunho que muda tudo. E Deus deseja que sejamos seu povo. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para nos tornar seu povo. E pela fé nós somos perdoados dos nossos pecados e somos feitos seu povo. E quando Jesus voltar, Ele nos levará para o céu, onde descansaremos eternamente na presença de Deus. E Ele será o nosso Deus e seremos o seu povo. A única coisa sábia e revigorante, e embora às vezes difícil a fazer, é correr para o meu Deus. É correr para o meu Deus, a rocha e a fortaleza. Nos bons e nos maus momentos, a sua palavra é fonte de vida. A ansiedade, irmãos, só leva ao desespero, ao pecado. A preocupação não nos traz nenhum benefício. A disparidade entre nossa confiança em Deus durante os bons e os maus momentos deve doer nossos corações. É fácil confiar em Deus, por exemplo, quando o aluguel está pago. É verdade? Mas há um conforto maravilhoso e profundo quando não. E continua, mesmo assim, a haver a provisão de Deus. E muitas vezes de maneiras surpreendentes, com seus próprios olhos. Então Deus está sempre nos dando a si mesmo. E isso é sempre o suficiente. Descanse na verdade de que Deus é quem Ele diz que é. Então a esperança e o aquém das promessas do Evangelho são perfeitamente um. O próprio Deus. Ele é o Deus que promete. E Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Amém? Deus possa nos abençoar, irmãos. Excelente semana a todos nós.